a criatividade como última fronteira da inteligência artificial. Eu acho que tem dois pontos que são, para mim, os mais importantes quando a gente fala em inteligência artificial. O primeiro deles inteligência artificial não é uma metodologia de pensamento que uma nave espacial trouxe de um outro planeta para a gente. Inteligência artificial, ela nasce de uma busca por uma replicação daquilo que a gente compreende como sendo pensamento. O segundo ponto é que parece que há uma comoção geral quando a gente se refere ao assunto criatividade. E o porquê dessa comoção? Porque, de um modo geral, a gente olha para a inteligência artificial da seguinte maneira. Bom, a máquina é fria e o que é emoção, o que é sentimento, o que é capacidade criativa é exclusividade humana. Felizmente ou infelizmente, isso não é verdade. Para a inteligência artificial, o mundo do pensamento ele se divide em dois. O primeiro deles é o mundo, e esse é o mundo mais confortável para a inteligência artificial, é o mundo da previsibilidade. Tudo que é previsível é mais afeito ao que eu chamo algoritmização. O porquê disso? Porque a máquina ela precisa de um razoável grau de previsão do que vai acontecer. Eu não sei se todo mundo está confortável com o conceito de algoritmo, mas algoritmo, na verdade, nada mais é do que uma sequência de acontecimentos que chegam a um objetivo. Então eu posso montar um algoritmo de alguém subindo uma escada. Esse algoritmo pode começar eu pegando essa escada no depósito, eu abrindo a escada, subindo degrau a degrau, viro a lâmpada para a esquerda, troco essa lâmpada queimada, coloco a lâmpada, não sei se é esquerda ou direita, tá, gente? Posso estar assim, tô sinal, e o cara não sabe nem para onde virar a lâmpada. Viro a lâmpada para onde quer que seja, desço da escada, guardo a escada. Isso é um algoritmo, é uma sequência que eu sei que é sobre subir uma escada. Então, o algoritmo, ele funciona confortavelmente aí. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente se espanta, nossa, o Watson ele consegue fazer diagnósticos de maneira muito mais robusta e aprofundada do que muitos médicos. Significa que o médico é um mau médico? Não. É que do ponto de vista estrutural, a medicina ela tem um alto grau de previsibilidade, é o que Aristóteles chama de silogismo científico. O que é um alto grau de previsibilidade? É que quando você olha o paciente com olhos avermelhados, espirrando e nariz escorrendo, esses sintomas são sintomas de doenças que podem girar em torno de uma gripe, de uma infecção que gera essas consequências. Ou seja, é um assunto que eu conheço. O Watson, com a sua gigantesca capacidade computacional, ele é capaz de investigar melhor do que um médico, do ponto de vista estrutural, todas as possibilidades de investigação em toda a história da medicina em relação a esse assunto. Então, há um alto grau de previsibilidade. Assim como no direito. Hoje, há uma dificuldade gigantesca em você conseguir espaço para ser assistente jurídico em grandes escritórios dos Estados Unidos, porque, de modo geral, o papel de um assistente jurídico é pesquisar jurisprudências. Como é a pesquisa de jurisprudência? Eu fui condenado por fraude, eu vou investigar na história das fraudes eventuais vereditos que podem ser semelhantes ao veredito do meu cliente. Isso naturalmente é feito a inteligência artificial, porque há um alto grau de previsibilidade nesse desenho daquilo que eu quero buscar. Portanto, o algoritmo ele fica confortável nisso. Música, nossa, eu tenho uma inteligência artificial regendo uma orquestra, acabou, ela adentrou agora para sempre, é um caminho sem volta no caminho da criatividade. Calma, música, embora seja uma expressão criativa, do ponto de vista estrutural, ela é primeiramente matemática. Então, se a música é matemática, eu consigo, entendendo o que Schubert fazia, eu sou capaz de reproduzir aquilo que esse músico brilhante fazia também. Então, a entrada da inteligência artificial, ela está menos ligada à capacidade de se emocionar ou não do que uma capacidade e exclusividade humana em relação a algum assunto. Tá? Então,
compreendido o que é mais afeito ao algoritmo, o que não é afeito ao algoritmo? É tudo aquilo que eu não consigo prever. Porque se eu prevejo, eu consigo escrever. Né? Então, vou dar um exemplo, 2 exemplos muito simples. É muito tranquilo para o algoritmo substituir o livrinho do taxista para você achar as ruas. Por quê? Porque não há nada para se fazer no Waze além de você descobrir. Aliás, eu acho um saco quando ele me pergunta se eu quero dar o preço do posto de gasolina em questão. Não, você não está me pagando para isso, eu não vou dar. Para ajudar os Wazers? Acho que não. Mas o Waze, ele diz que é para você ir para a esquerda, para a direita. O algoritmo, ele consegue ler aonde tem um buraco, aonde tem uma rua um pouco mais engarrafada. Tudo isso tem um alto grau de previsibilidade. Mas a gente ainda não tem um algoritmo que tenha a ideia de se criar o Waze. Um algoritmo que diga, ei, o que você acha da gente substituir aquele livrinho por um aplicativo que te ajuda a ir de um lugar para o outro? Ele não consegue. Da mesma maneira que é muito fácil para o Uber fazer o match entre motoristas na tua proximidade, na tua região, e alguém que está querendo fazer o uso desse transporte. Mas a gente ainda não consegue ter um algoritmo que consiga ter essa ideia. Ei, e se... Olha que operação intelectual a princípio difícil, fácil, mas ao mesmo tempo difícil, mais aleatória. Táxis são carros. Os carros das pessoas também são carros. Portanto, por que os carros das pessoas não poderiam ser táxis? É uma operação intelectual com alto grau de sofisticação, porque o algoritmo não sabe que é para ter essa ideia. Sempre que é impossível você rastrear de onde a ideia surge, é mais difícil o algoritmo entrar. Então, resumidamente, criatividade é mais afeita ao ser humano, ainda percentualmente em algumas execuções. O que é mais afeito ao algoritmo? Aquilo que estruturalmente tem um alto grau de previsibilidade. O que é alto grau de previsibilidade? É um pensamento fraco? Não. O Watson não substitui um médico nos diagnósticos porque o médico é ruim. É que a natureza estrutural daquele conhecimento é mais fácil de ser rastreada. Se eu consigo rastrear, eu consigo montar o algoritmo. Criatividade. A máquina está adentrando? Sim, primeiramente naquelas execuções criativas com um alto grau de previsibilidade, ou seja, que eu consigo prever como acontecimento. Música é um espaço que é possível entrar. Reproduzir pinturas incríveis identificando o padrão das pinceladas. É super possível, porque é fácil, é matemático. Ter um insight de negócios como criar o Uber ou criar o aplicativo Waze, a gente ainda não tem uma inteligência artificial com essa complexidade, porque a gente teria que fazer uso de algoritmos com um grau de capacidade de lidar com o caráter aleatório do pensamento como um acontecimento que ainda a gente está distante. Quando a gente fala ainda distante, a gente está falando dos próximos 15, 20 anos. Gostou desse vídeo? Então aproveite, porque tem muita coisa boa te esperando aqui. Inscreva-se!